dia, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo Salmo 105. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendências de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, a qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta do pão, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e que puseram em ferros. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda. Para o seu gosto, sujeitar os seus príncipes e instruir os anciões. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Canaã. E ele multiplicou sobremodo o seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratasse astutamente aos seus servos. Enviou Moisés, o seu servo, e Arão, a quem escolheu. Fizeram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Canaã. Mandou as trevas e escureceram, e elas não foram rebeldes à sua palavra. Converteu as suas águas em sangue e fez morrer os peixes. A sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele e vieram enxame de moscas e piolhos em todo o seu território. Converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele e vieram gafanhotos e puseram pulgão em quantidade inumeráveis. E comeram toda a erva da sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também os primogênitos na sua terra, as primícias de todas as suas forças. Mas a eles o fez subir com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um que estava enfermo. E o Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para iluminar de noite. Oraram e ele fez vir cordonizes e saciou com pão do céu. Abriu a penha e delas brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E tirou dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo. E deu-lhes as terras das nações e herdaram o trabalho dos povos, para que guardasse os seus preceitos e observasse as suas leis. Louvai ao Senhor. Glória a Deus. O salmista louva a Deus por haver guardado seu pacto com seus patriarcas, livrando do Egito e Israel e havê-lo conduzido pela terra de Canaã. Que maravilha, né, gente? Deus guiando o povo como se fosse um só, né?
em todos os momentos. Ele viu as suas provações, mas no tempo exato enviou também o socorro. E nós vemos que relato bonito, né, que Davi também deixou aqui escrito, né, contando, na verdade referindo, fazendo trazer à nossa memória os feitos de Deus para com o povo de Israel, né? Louvado seja Deus. A gente nunca pode esquecer mesmo dos benefícios de Deus. Sempre a gente precisa estar relembrando e glorificando a Deus pelos livramentos, né? E eu vejo aqui que Davi começou lá do comecinho, né? Falando sobre os livramentos que Deus deu a Israel. E em forma de canção, contando o que sucedeu, né? Ali no Egito, o tanto que o povo do Senhor sofreu ali. Mas era necessário, porque antes deles nascerem, o Senhor já tinha falado com Abraão, né? Que eles iam ficar peregrinando por 450 anos ali no Egito. Então, nós também, a gente precisa ser um pouco mais grato, não é verdade? Ó, a hora que você levantou, o Senhor já estava preparando tudinho. Olha ali, gente, o sol lindo. Ai, que frio, não é, pessoal? Mas é necessário também ter o frio, né? Ah, quando vem o calor, que gostoso, né, pessoal? E então Deus faz tudo certinho, né? Assim a gente possa voltar para Deus e agradecer, né, gente, por tudo mesmo. E como a gente viu aqui, ele fez vir cordonizes para matar a fome do povo. Ele mandou carne, né, pessoal? E ele não deixou faltar o pão para eles. O Senhor deu pão do céu para o povo comer, porque no deserto não dava para plantar, não é verdade? Como que ia? Eu não sei, viu, como que se eles tinham gado, viu, gente? Porque como que eles iam pôr esses gados para pastar no deserto, né? Provavelmente eles já tinham comido todos os gados, sei lá, né? Mas eu sei que chegou um momento ali, eles estavam comendo somente o maná e começou a sentir muita fome, né? Muita vontade de comer carne. E Deus enviou cordonizes. Aqui está dizendo, eles oraram e o Senhor fez vir então e saciou eles. Não é verdade? Então, gente, a gente vê que tremendo, né? Deus suprindo o seu povo, saciando o seu povo, dando livramento. E o que chama atenção aqui também é que nenhum deles ficou enfermo. Não houve um doente. Aqui está escrito no versículo 37. Mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. De 12 tribos, gente, 6 milhões de pessoas, 6 mil, fora as crianças e os animais, né, as mulheres, é um total muito grande, né, de pessoal. Mas aqui está dizendo que Deus não deixou nenhum deles ficarem doente. Que bênção, cuidado que Deus tem para com o seu povo, né? E a gente viu aqui que eles oraram e Deus mandou cordonize. Então, olha o poder da oração, né, gente? O diálogo com Deus constantemente, o diálogo com fé, com sinceridade, né, gente? Porque, na verdade, a gente não sabe nem pedir como convém, a gente não sabe nem falar o certo, né, gente? A gente é como criança, como Jeremias falou, né? Ah, eu sou uma criança, Senhor, não sei falar não. Assim, a gente também não sabe expressar, a gente às vezes quer uma coisa
e a gente não sabe nem falar aquilo que a gente quer, na verdade, né? Mas o nosso Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração e sabe qual é a intenção do nosso espírito. E Ele sabe trabalhar nessa área, né? Também. E aí então o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas para mostrar para Deus a nossa necessidade. E Ele realmente está com suas mãos poderosas. A gente vê o carinho de Deus na nossa vida todo dia, né, gente? Oh, meu Pai, assim nós possamos também falar para o Senhor: Senhor, eu quero orar. Senhor, eu quero ser um instrumento. Eu quero orar, Senhor, para que a minha vida, Senhor, seja suprida. O Senhor vem entrar com as suas provisões da minha vida e o Senhor venha mandar muitas bênçãos, assim como mandaste para o teu povo lá no deserto, né? Mesmo ali naqueles lugares áridos, mas o Senhor não deixou faltar nada, não, né? E é tão interessante que quando esse povo, eles estavam passando pelo deserto, gente, eles não tinham como comprar roupa ou mesmo fabricar. Sabia que a roupa deles permanecia no corpo sem corromper e os calçados deles também. Conforme eles cresciam, o sapato crescia no pé. A sandália talvez crescia no pé, gente. Não precisou eles se preocuparem com roupas e nem com calçados. E muitas das vezes, gente, a gente fica escabelando, né, pessoal? Por conta dessas coisas. E a palavra do Senhor diz: ai do homem que sobrecarrega a si mesmo de dívidas. Muitas das vezes a pessoa faz umas contas, né? Depois não consegue pagar. Eu comprei lá um vestido, uma saia, eu comprei lá uma roupa e ela já não está me agradando, vou lá e compro outra. A pessoa às vezes não consegue pagar e fica acumulando dívidas numa loja, dívidas na outra loja e a pessoa se sobrecarrega de dívidas. Então, a gente precisa ter paz interior e agradecer ao Senhor Jesus, né? E Paulo diz: se você tem com o que cobrir, você fique com isso satisfeito. Mas muitas das vezes o ser humano, ele não se sente feliz com aquilo que tem, não. Né? Como eu disse, talvez vai lá e compra umas roupas novas, mas dali a pouco, depois que lavou, já não quer mais. E a pessoa vai se sobrecarregando. Então, fique em paz, fique tranquilo, pede libertação para o Senhor Jesus, para que você venha se sentir bem, né, com aquilo que Deus prepara para você, para que você não venha se sobrecarregar, né, e ainda ficar falado, porque muitas das vezes a pessoa não tem o dinheiro para pagar e fica lá devendo, e a pessoa fica cobrando e falando mal de você, te defamando. Aí depois liga para uma loja para outra e diz: não venda mais para essa fulana, porque essa fulana ela não consegue pagar. E eu ligo lá e ela nem está me atendendo mais, né? Então vamos ter paz interior e se contentar com aquilo que a gente tem, porque o que a gente tem é muito mais, gente, do que o suficiente. Muito mais, gente. E, na verdade, a gente não vai andar com 10 pares de sapato, a gente vai andar com um par só, não é verdade? E às vezes a pessoa tem tanto, e ainda está adquirindo dívidas, né? Então aí a pessoa não tem paz, porque tem que pagar um, pagar outro e tal, e fica aquela situação. Mas assim, ó, a gente vai olhar para dentro da palavra de Deus e a gente vai vendo isso, trazendo isso para a nossa vida, né? Ai do homem que se carrega a si mesmo de dívida, sobrecarrega, né? Não tem nem necessidade, a pessoa vai lá e pega. Não tá faltando, a pessoa vai lá e pega, né? Às vezes a geladeira está repleta, mas a pessoa não está satisfeita.
né? Então, olha aí, cuidado com o deserto, porque o deserto é uma escola, hein, gente? Meu Deus. É, muitas das vezes o Senhor, aqui está dizendo também, chamou a fome sobre a terra, fez mirrar toda a planta de pão. Então a gente vê que Deus tem esse controle, gente, de deixar a pessoa faltar o pão, né? De, de chamar a fome, sabe? Porque quando começa um esbanjamento, começa, sabe, a já com graça, né? Porque a pessoa já tem bastante, suficiente, mas a pessoa às vezes fica com graça. Eu já vi uma senhora jogar uma panela cheia de arroz fora, gente, aquilo lá moeu meu coração, gente. Oh, meu Deus. Aquilo lá ficou marcado na minha cabeça, gente. Eu acho que eu tinha uns 18 anos e eu trabalhava naquela casa, gente. E ela, e ela tinha uma panela grandona, uma panela de ferro, e ela fazia um arroz, gente. Meu Deus, que arroz mais gostoso do mundo. Ela, ela fritava bem o óleo, né? Colocava o alho naquele óleo. E ela colocava bastante óleo, sabe? Ficava bem fritinho aquele arroz, sabe? Muito especial ela fazia. Né, tem pessoa que não gosta de pôr óleo, mas os que põem óleo fica gostoso. E ela fazia, gente. E quando ela estava brava, quando ela estava assim meio com o marido dela, sabe, meio brava, ela ficava nervosa. E ela pegava a panela cheia de arroz e jogava fora. Ai, meu Deus. Naquele tempo eu era bem matura, eu não tinha autoridade para falar nada, né? Então a gente não pode se intrometer na vida dos outros. E isso me cortava meu coração, né, pessoal? Fica esbanjando, né? E é isso, só que o tempo da escassez pode chegar, né, pessoal? É uma judiação. E que isso também vem abrir nossos olhos, porque quando sabia que uma esposa que joga uma colher de arroz fora todo dia, sabia que ela não vence o marido, quer dizer, o marido não vence ela, né? É o contrário. Não vence, pessoal, sabia disso? Uma colherzinha de arroz, uma colherzinha que você joga, ela pode fazer falta para você depois, né? É tudo isso. Então, olha aqui. Aqui tá, Davi relatou sobre como Jacó, né, Israel, passou pelo Egito, né, como se multiplicaram, ficaram um povo muito grande, um povo poderoso lá no Egito, que o faraó ficou até com medo. Esse povo está crescendo demais aqui, né? Olha lá. Ele multiplicou sobremodo seu povo e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Mudou o coração deles para que aborrecesse o seu povo, para que tratasse astutamente os seus servos. E aí eles começaram a maltratar o povo de Deus, né? Porque eles estavam muito poderosos, muito grandes. Aí Deus levantou Moisés, tal. Aí Davi está contando tudo isso aqui nessa passagem, gente, como que foi tremendo, né? Que Deus mandou os sinais, fez prodígios lá no Egito, que converteu as águas em sangue, né? Veio chama de mosca e ratos, aquelas coisas todas, né? Sapo, rãs, né? Quer dizer, é rãs que mandou. E a saraiva, e mandou 10 pragas, né, pessoal? Então, Davi está contando aqui como que foi isso aí, né? E a gente viu também que quando eles saíram de lá, eles despojaram o Egito. O Egito, eles mesmos deram, vai, leva prata, leva ouro, leva tudo que vocês precisarem, mas vão embora daqui, porque esse povo cresceu muito, esse povo está muito poderoso. Mandaram embora, graças a Deus. E o povo se alegrou, né? Então a gente viu aqui essa passagem, gente, que foi tremenda, né? Meu Deus do céu.
E a gente viu que Deus guiou seu povo. Deus abriu o mar para eles, guiou eles, cuidou deles muito bem. Mas sempre tem aqueles ingratos, né, pessoal? Que por mais que Deus abençoe, a pessoa ainda tem aquele coraçãozão duro, né? E por conta disso, a terra abriu e engoliu 20.000 pessoas murmuradoras de entre o povo de Deus. E não foi só isso não, muitos deles continuaram, né, com suas murmurações. Mas a gente vê que a gente tem que tirar a lição para a nossa vida, pessoal, porque às vezes você fica murmurando e Deus não se agrada, tá? Aconteceu isso lá com o povo de Deus, mas isso acontece conosco direto. Oh, meu Deus, será que a gente pode observar? Será que eu estou murmurando? Ah, meu Deus do céu, como que a gente murmura, pessoal? Meu Jesus, né? Até quando que a gente vai ficar assim, murmurando, né? Se a pessoa tem uma loja, ai, não veio muito freguês hoje, puxa vida, hoje não veio ninguém, né? Ah, quando vem bastante gente, ai, eu não aguento, que é muita gente, eu tô cansado, tem que atender tudo sozinho, tudo eu faço sozinho. Você tá entendendo? Então a pessoa ela tem aquele costume, né? Não consegue se dominar. Quando vê já falou, quando vê já murmurou, né? Mas nós temos que tomar cuidado, né? Isso é bom para a gente aprender a ficar vigiando, né? Vigiando mesmo. Porque, gente para desagradar a Deus é com nós mesmos. A gente desagrada a Deus na nossa atitude, pensamento. Ai, se as pessoas pudessem ver o nosso pensamento, nós estávamos perdidos, não é verdade? Meu Deus do céu. Vamos lá, pessoal. O Egito alegrou-se quando eles saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Então a gente vê que o nosso Deus é cuidadoso, né, pessoal? Puxa vida, Ele dá aquela noite tão abençoada para a gente, cuida da gente, a gente está dormindo, Ele protege, para que não venha acontecer nada de mal, né, gente? Porque quando a gente dorme, a gente se desliga, né? Desliga de tudo, desliga da vida, de tudo. É Deus mesmo para proteger a gente quando está dormindo, não é? E Ele tem abençoado. E a gente viu aqui também que Israel, durante a noite, gente, lá no deserto era muito gelado, muito frio. Mas Deus mandou uma coluna de fogo para que eles não morressem congelados lá no deserto. Então, o nosso Deus, Ele vê isso, Ele abençoa, Ele dá vitória. E também, durante o dia, o Senhor mandava uma nuvem para que aquela nuvem viesse a fazer uma sombra para que eles não morressem torrados no deserto. Olha o cuidado de Deus, pessoal, né? Então, a gente viu aí que ainda não entrou o inverno. O inverno vai entrar lá para o dia 21, né, pessoal? Mas, olha, para que a gente não venha congelar, Ele mandou esse sol lindo, maravilhoso, né? Um friozinho gostoso, mas tudo controlado, tudo na temperatura que a gente, que Ele sabe que a gente vai suportar, não é verdade? Deus é bom em todo o tempo e que assim também a gente vai receber as bênçãos do Senhor consciente daquilo que a gente faz, que a gente fala, né? E vemos a provisão de Deus na nossa vida. E pedir a Deus que o Senhor venha cuidar de nós mesmos, porque Ele tem esse poder. Nós vemos que não tinha um enfermo lá, não tinha um doente lá no deserto. Olha, gente, porque se eles caíssem doente lá, eu não sei o que eles iam fazer, porque eu acho que lá no Egito tinha médico, eu acho. Mas entre o povo de Deus ali, não sei se tinha médicos. Então, Deus não deixou nenhum deles ficarem doentes. Então, a gente vê que a gente precisa mesmo estar posicionado ao lado de Deus para que Ele venha nos dar saúde, venha nos dar graça para nós, para nossa família, para os nossos amados, queridos irmãos, né? Que tudo que a gente desejar para a gente,
a gente vem desejar para os nossos irmãos também, né? Porque esse Deus, quando eles estavam ali com sede lá no deserto, Deus fez sair água da penha. Olha, gente, água fresquinha da penha, da rocha, pessoal. Que coisa maravilhosa, não é? Deus tem os seus tesouros escondidos, gente. E Ele pode dar para a gente a hora que a gente necessita, pessoal. Ó, você pode ficar tranquilo, sossegado. É só confiar no Senhor que Ele vai mandar provisão para você na hora certinha. Não fique desesperado, porque na hora do desespero, a pessoa acaba perdendo a bênção de Deus. Sabia? Sabia que o desespero da gente, a inquietação, faz atrasar a nossa bênção. Aí Deus fica triste, viu? Deus segura. Eu acho que Deus segura, sim. Ele fala assim, eu ia dar a bênção para ele, mas ele não para de murmurar. Também eu vou deixar ele passar mais um pouquinho de aperto. A hora que ele aprender a hora que parar de ficar murmurando, de se escabelar, de confiar um pouco em mim, aí eu vou dar a bênção para ele. Pode ser, viu, gente? Cuidado. Né? Oh, meu Deus, que maravilha. Nós acabamos de ler aqui, então, o Salmo 105, pessoal. Esse salmo maravilhoso. E diz assim, buscar o Senhor e a sua força. Busca a sua face continuamente. Lembra das maravilhas que Ele fez. Lembra dos prodígios, dos juízos, né? Da sua boca. Viu? Cantai ao Senhor, invoca o nome dEle e faz conhecidas as obras dEle entre os povos. Conta para o povo as obras que Ele tem feito. E grandes coisas o Senhor tem feito, né? Por isso que nós somos alegres em meio a tanto caos, né, gente? Ai, quanta dificuldade, mas a gente está tão alegre, não é? Ai, que difícil aqui, difícil ali, mas nós estamos alegres, porque nós temos então um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que guia nós pelo deserto da nossa vida, porque por enquanto é assim, mas Ele vai dar para nós um lugar onde não se fala de morte, onde não se fala de choro, onde não tem contenda, não tem roubo, não tem violência. É essas promessas que Ele tem para a gente. Aqui ainda o tempo não se cumpriu, mas o Senhor, Ele tem coisas grandes e firmes para nós, coisas que a gente ainda não viu, coisas que ainda... Tem muitas coisas que nós já ouvimos falar, né? Muito está escrito na palavra do Senhor, mas tem outras coisas, tesouros escondidos que ainda não estão revelados para a gente, que a gente vai possuir, né? Vai ter muitas surpresas para nós, gente, surpresas maravilhosas. Que Deus abençoe seu dia, que seu dia seja repleto da graça de Deus, da paz de Deus, e assim a gente vai caminhando, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a nossa obra tem uma recompensa, glória a Deus. Olha, nós tendo o Senhor, é a nossa maior recompensa, não é verdade? Porque as demais coisas Ele fará. Glória a Deus, um abraço, a paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.